Eu quero analisar um pouco aqui alguns discipulados de Davi. Davi foi um homem sofrido, que desde a infância teve dificuldades, nunca estudou, não teve oportunidade de ser criado no luxo. Ele foi sofrido, logo cedo, criança ainda, foi designado pelo pai para a tarefa mais enjoada, mais difícil, que era cuidar de ovelhas, e não era no aprisco nem com comida farta ali. Eles tinham que levar as ovelhas viajando para procurar pastagens. É uma região semidesértica e não há grama, capim em abundância. Há pequenos tufos de verde aqui, ali e acolá. A ovelha come tudo aquilo ali e acaba. Não dá mais para continuar ali. Tem que ir para outro local. E assim, esse cuidado com ovelhas era itinerante. Ele tinha que ficar se deslocando continuamente e às vezes para longe de casa. Davi aproveitou este tipo de vida para se desenvolver em várias áreas, na força física. Aos 16 anos aproximadamente, quando enfrentou um Golias, ele era muito forte. Ele aproveitou para desenvolver habilidades musicais, fazer instrumentos, treinar, louvar a Deus. Ele aproveitou para aprender a atirar pedras como uma arma defensiva. Ele, quando tinha que defender as ovelhas e vinha um urso, um leão, um lobo, um animal qualquer atacando as ovelhas, e não dava tempo de ele correr, o animal corre mais do que a gente, e ele não podia atacar pessoalmente, ele treinava a tirar pedras com a funda para acertar o animal. Tudo isso ajudou muito Davi a desenvolver habilidades. Logo, logo, ele teve que liderar alguns empregados do pai, porque um rebanho grande, uma pessoa só não pode tomar conta sozinho. Então, ele desenvolveu a habilidade de liderança dos outros empregados do pai dele. Depois, circunstâncias vieram a acontecer para que Davi se tornasse líder, chefe de tropas, e depois tendo que fugir sozinho. Posteriormente, pessoas se refugiaram com ele e ele se tornou líder e começou a discipular aquelas pessoas, ensinando-as a andar num caminho reto diante de Deus. Uma característica que vemos em Davi é que ele sempre foi temente a Deus e queria passar isto para os outros. Ele diz no Salmo 71 que o projeto de vida dele era que todas as pessoas à sua volta conhecessem o Senhor. Esse era o projeto de vida de Davi e ele vivia por isto. Ele queria que as pessoas que estivessem ao seu redor valorizassem a Deus. Para começar, ele dava o exemplo. Prioridade era Deus. Ele não atenderia pessoas antes de estar na presença de Deus, ter o seu momento devocional de oração, de louvores a Deus. E também à noite, acordava de noite para louvar a Deus e orar. Durante o dia, ele reservava algum tempo para estar a sós com Deus. E ele queria que as pessoas que estivessem à sua volta respeitassem esses momentos que Davi tinha e que eles aprendessem também, cada um, a ter o seu momento devocional com Deus. Isso era transmitido para outros e outros e outros, e eles iam aprendendo com Davi. Uns seguiam, outros não. Em determinado momento, nós vemos uma situação muito difícil. Davi se viu muito mal politicamente, houve uma insatisfação grande contra o governo dele. Ele tinha acumulado uma quantidade grande de parentes, amigos e nobres na corte que mamavam na corte, comiam do que era público e não ajudavam Davi em nada.
muitos parentes e amigos de parentes, e aquilo criou uma insatisfação grande, gerou uma bola de neve que cresceu e desembocou numa revolta contra ele, uma traição. O filho dele, o Absalão, aproveitou para liderar aquela revolta, e Davi, para não fazer uma guerra, fugiu. Não era plano de Deus, porque depois a guerra foi até ele, ele não conseguiu fugir e o filho dele acabou sendo morto. Mas junto com o filho Absalão, outros revoltosos, insatisfeitos, também aderiram à rebelião e Davi acabou ficando livre deles. Em todo esse processo, nós vemos como se destacava a fidelidade de uns poucos discípulos que Davi tinha. São chamados de os valentes de Davi, os levitas louvadores, que eram discípulos de Davi, alguns da guarda pessoal que davam a vida por Davi. Esse grupo pequeno foi que o acompanhou em toda a situação, que lhe valeu durante a revolta, que venceu o exército de Israel, que estava naquele momento liderado pelo Absalão e contra Davi. Esse grupo pequeno ajudou Davi a voltar para o reino, para ser rei novamente. Davi encontrou o apoio de pessoas, por exemplo, o rico Barzilai, que reconhecia a autoridade de Davi. Quando Davi estava fugindo de Absalão, ele sustentou Davi. Davi fazia amizades fortes, era leal nas amizades, ele sabia ganhar almas, não era populista, não era uma pessoa de fazer política. Davi era reservado, mas ele era fiel e leal para os que estavam com ele. Deus quer que aprendamos isto. O crente que tem muitos amigos na igreja sai perdendo. O Salomão já mencionou isto em todo o ambiente, não só na igreja. Mas eu me lembro que na minha juventude, na minha adolescência, eu queria ser amigo de muitos, eu tinha um anseio assim, mas eu não tinha amigos próximos, nem pessoas da minha confiança. Isso foi muito marcante. E depois, na minha caminhada cristã, eu fui aprendendo o valor dos poucos discípulos que a gente faz questão ao nosso redor e que são leais e fiéis. Depois eu aprendi esse princípio para lidar com filhos, poder criar os filhos como meus discípulos, meus amigos. Eles já estão grandes, adultos, mas eles são fiéis e leais a mim, porque eu os ganhei na infância. E aqueles outros irmãos mais próximos que andaram comigo, que receberam de Deus através de mim alguma coisa, me são leais. É com esses que a gente pode contar. Quando, depois da revolta, Davi estava retornando, houve uma discussão e briguinha entre os de Judá e os das outras 10 tribos. Houve uma insatisfação, apareceu um tal de Seba, filho de Bicri, que tocou a trombeta convocando as 10 tribos para se separarem de Davi. O germe daquela divisão que posteriormente aconteceu com Roboão e Jeroboão já estava no coração das outras 10 tribos bem antes. E nessa ocasião eles quiseram se separar de Davi. E Davi entendeu a gravidade da situação e convocou quem estava com ele, a guarda pessoal, aqueles homens que estavam mais próximos, e mandou que eles mais que depressa perseguissem o Seba, filho de Bicri, até que pudessem eliminar. E isso aconteceu. Aí o país foi apaziguado. Houve momentos críticos e Davi sempre contou com os que lhe eram fiéis. Quando a gente faz discípulos, a gente dá amor, dá
tempo, a gente ensina o que aprendeu, transmite de Deus, ora com o discípulo e a gente ganha um amigo de verdade. Com esses amigos a gente vai poder contar nas horas críticas, nas horas difíceis. Fazer discípulos é isto. Davi fez discípulos, não muitos em quantidade, mas ele fez discípulos fiéis que o acompanharam em todo o tempo e que foram importantíssimos nos momentos difíceis que ele passou. Aprenda isto. Não viva para si egoístamente, dedique tempo, faça discípulos, ame pessoas que Deus traz para serem fiéis a você, valorize, cuide dessas pessoas e ajude-as a crescer espiritualmente. Nos momentos difíceis, eles vão valer para você.